Olá, turma do quarto ano. Hoje nós estaremos iniciando o nosso segundo módulo, o segundo bimestre, ok? E nosso primeiro assunto será o enunciado de problema matemático. Tia, matemática na aula de língua portuguesa? Sim, exatamente. Por quê? Porque o enunciado de problema matemático, ele tem como objetivo apresentar e criar uma situação-problema para análise e reflexão do leitor. E para entender o problema matemático, saber se ele está pedindo que a gente faça uma soma, uma subtração, uma divisão ou uma multiplicação, nós precisamos interpretá-lo, certo? E a interpretação do problema matemático é muito importante para que a gente consiga fazer a resolução daquele problema, certo? O problema matemático, ele é um gênero que a gente usa no nosso dia a dia. Por exemplo, se a sua mãe pede para você ir comprar pão, lhe dá R$20 e pede para você comprar R$5 de pão, você pode formar um problema matemático com aquilo, né? Se você deu R$5 para R$20 para a mulher da padaria, quanto vai ser o troco que você terá que receber, já que você pagou R$5? Então, tem várias situações que a gente passa no dia a dia em que nada mais é do que um problema matemático. E para a gente resolver esse problema, a gente precisa interpretá-lo corretamente, certo? Eu trouxe aqui um problema para mostrar para vocês que esse problema matemático ele tem algumas palavras-chave, ok? Se eu digo 1 metro de tecido custa R$32, Tereza comprou 6 metros e Mari comprou 4 metros, quanto cada uma gastou? Então, quais são as informações importantes desse problema matemático? A primeira informação é que 1 metro do tecido custa R$32. Correto? Tereza comprou quantos metros de tecido? 6 metros de tecido. 6 metros. E Mari comprou 4 metros. Quanto cada uma gastou? Se 1 metro de tecido custa R$32 e Tereza comprou 6 metros, quais as formas que eu tenho para saber quanto ela gastou? Eu posso multiplicar 32 por 6, ou eu posso somar 32 6 vezes para saber o resultado. E como é que eu sei disso? Prestando atenção no enunciado do problema matemático, certo? Vocês têm que copiar as informações, grifar, circular as informações importantes para saber se ele está pedindo que você faça uma soma, uma multiplicação, uma divisão ou uma subtração. Nesse caso aqui, nós sabemos que é uma multiplicação ou pode ser também uma soma, certo? Ok? Então, Mari comprou 4 metros. Do mesmo modo, se eu quiser saber quanto Mari gastou, eu tenho que multiplicar 32 por 4. Ou somar 32 4 vezes. Eu não vou responder a conta, porque que o importante é a gente interpretar o problema, certo? Aqui nesse outro problema, Ana tem 13 anos, ok? Marina é 5 anos mais nova do que Ana. Maria tem a soma da idade das duas meninas. Quantos anos tem Maria? Então, aqui nós temos 3 personagens, certo? Nós temos Ana, certo?
Nós temos Marina e nós temos Maria. A única que o enunciado traz a idade é Ana. Ana tem 13 anos. Maria tem a idade de Ana menos 5. Por que eu sei que é menos 5? Porque no enunciado tem dizendo que Marina, ela é 5 anos mais nova do que Ana, certo? Então, se ela é mais nova, então a gente interpreta que Ana tem 13 anos menos 5. Se no enunciado estivesse falando que Ana é mais velha, seria o quê? Seria para somar 13 mais 5. Então, Marina tem 13 menos 5, ok? E aí, sabendo a idade de Marina, eu posso saber quantos anos tem Maria. Por quê? A idade de Maria é a soma da idade das duas outras meninas, certo? Então, para vocês resolverem o problema matemático, vocês têm que ler primeiro e interpretar, sem ficar preocupado logo de início se é para multiplicar, se é para somar. Vocês têm que ler direitinho e interpretar as informações e anotá-las, certo? Para poder resolver tudo corretamente. Na página 10 do módulo de vocês, do segundo módulo, tem uma questão sobre problema matemático. Eu quero que vocês peguem e abram o módulo na página 10, certo? É a questão 4. Tem dizendo assim: veja os resultados dos jogos disputados pela equipe A em um torneio de basquete. Aí tem uma tabela com o resultado de 5 jogos. No primeiro jogo, a equipe A ganhou da equipe B. No segundo jogo, a equipe A ganhou da equipe C. No terceiro jogo, a equipe A ganhou da equipe D. No quarto jogo, ela jogou contra a equipe E e perdeu. E no quinto jogo, a equipe A ganhou da equipe F, certo? Então, a questão pede: de acordo com as informações desse placar, letra A, quantos jogos a equipe A disputou nesse torneio? Aí vocês vão observar quantos jogos foram disputados, que eu já falei, né? Foram 5 jogos. Quantos jogos essa equipe venceu? Ela jogou 5 partidas e perdeu 1. Então, quantos jogos ela venceu? 4, né? Quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? Perguntando quantos pontos ela marcou. Então, vocês têm que somar a pontuação de todos os jogos. E a letra D pergunta qual foi a média dos pontos dessa equipe por partida. Quando vocês querem saber a média que vocês terão no bimestre, por exemplo, como é que vocês fazem? Vocês somam as notas que vocês tiraram e dividem pelo número de notas que vocês somaram, não é mesmo? Então, por exemplo, se tirou 7 na segunda prova e 7 na terceira prova, né? A gente soma e divide por 3, né? E isso dá a média. Então, aí nessa questão 4, vocês, para saberem qual é a média de pontos que a equipe A teve, vocês têm que somar a pontuação e dividir por 5, que é o número dos jogos. Ok? Porque a média de pontos por jogo pode ser calculada dividindo o total de pontos da equipe em todos os jogos, pelo número de jogos que essa equipe disputou no torneio, certo? Então, para vocês interpretarem muito bem e acertarem todos os problemas matemáticos que vocês resolverem, vocês precisam fazer o quê? Interpretá-los bem também, certo? Inicialmente, vocês precisam ler os problemas, interpretar, prestar atenção nos verbos, no que a questão está pedindo, ok? Então, a aula de hoje foi sobre enunciados de problemas matemáticos. Espero que vocês leiam bem direitinho os problemas para poder resolvê-los. Tchau, um abraço.